Bom dia, boa tarde, boa noite, fica ao seu critério. Nós iremos falar sobre o livro O que é Direito. Direito e lei, eles têm definições distintas. A lei, ela está ligada ao Estado e ela sofre forte influência da classe dominante, que possui os meios de produção e pertence à classe econômica. É nesse lugar que surge o direito e o antidireito. O direito é o direito reto, o direito certo, e o antidireito é o que sofre influência das classes dominantes. O Estado ele tenta mostrar para a sociedade, dar uma ideologia para a sociedade, dizendo que direito e lei eles são a mesma coisa, que não há mais contradições, visando fazer com que a população aceite e ache que está todo mundo certo, que não há diferença entre a classe dominante e a classe dominadora. O direito ele é aprisionado ao Estado e quem não cumpre sofre sanção. O direito ele é feito para tem que atender às necessidades da coletividade. O direito global ou autêntico ele tem uma forte ligação com os direitos humanos e ele não pode ser deixado de lado como está acontecendo muito hoje em dia, pois ele é o único que pode fazer com que a sociedade mude, com que a sociedade se transforme. A visão do direito na sociedade está muito ligada ao Estado, pois depende de que tipo de governo está em vigor, se é um governo bom ou se é um governo ruim. Quando nós buscamos a definição certa do direito, não é possível achar, uma vez que o direito ele sofre muitas transformações, ele é algo constante. Surge da constante, da diversidade, da ontologia dialética, que tem a base nos fenômenos e é a partir desses fenômenos que tenta descobrir o dever ser. E a ontologia dialética, nesse caso, ela busca o dever ser do direito, o que é o direito. Bom, o autor fala então da importância das ideologias jurídicas, mas ele primeiro coloca para a gente saber o fato da questão do que é ideologia. Primeiramente, ele coloca ideologia como aquilo que a gente tem noção, ou seja, um conjunto de ideias. Mas ele também vai colocar a ideologia como o estudo do funcionamento dessas ideias. E através desse estudo ele vai destacar que há deformações no raciocínio, no pensamento humano, e que a imagem mental que nós temos não condiz exatamente com a realidade das coisas, da sociedade. Ele também vai dizer que essas deformações elas vão afetar diretamente várias coisas importantes da humanidade, como, por exemplo, as ciências que foram desenvolvidas e aplicadas no meio social a fim de dominar, manter um controle sobre a sociedade. Ele então cita o Ortega para falar sobre ideologia e crença. E o Ortega ele vai falar que as ideias, nós adquirimos elas através de um esforço mental deliberado e que as crenças, elas são opiniões pré-fabricadas, ou seja, ao contrário das ideias, pois para a gente adquirir as ideias nós temos que criticar aquilo primeiro para depois absorver. As crenças não, elas dependem do nosso meio em que nós vivemos, da nossa educação e da posição que a gente ocupa na estrutura social. E ele também vai dizer que as ideias nós temos e nas crenças nós estamos. E que por isso nós aceitamos a troca de ideias livremente com outra pessoa, mas não vamos suportar que as nossas crenças sejam desafiadas. Ele então coloca a ideologia como uma crença falsa. E essa crença falsa, ela vai gerar o que ele chama de falsa consciência. É através dessa falsa consciência que nós fazemos os horrores e as coisas mais despropósitas da nossa vida. Ou seja, quando, por exemplo, um racista proclama sua superioridade sobre outra raça, ou então quando um machista agride a mulher, ele está bombardeado de falsa consciência, ou seja, de preconceito. Ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, porque ele vai colocar a falsa consciência como uma cegueira parcial da inteligência. Posteriormente, então, ele coloca a ideologia como instituição, ou seja, algo que não vem do indivíduo, mas se cria na sociedade. E que, no esforço para combater as contradições do sistema, ou seja, da luta de classes, para nos libertarmos desses condicionamentos, floresce uma conscientização.
E essa conscientização ela é favorecida pelas crises, sendo econômica ou social. Essas crises elas vão manifestar as contradições da estrutura social. E ele diz também que não adianta você constatar que há alguma coisa de errado na sociedade e nada fazer. Ele diz que você, mesmo que por um gesto mínimo, aquilo ali já vai contar com um ato de conscientização. Finalmente ele fala das ideologias jurídicas, ou seja, as ideologias jurídicas elas dão expressão aos posicionamentos de classe, ou seja, uma classe vai ter um determinado discurso para o determinado posicionamento que ela está, ou seja, se ela está em ascendência, se ela está estabilizada ou se ela está em decadência. O discurso dela vai variar a partir daí. O exemplo que ele usou foi o da burguesia. A burguesia, primeiramente, ela usou um discurso contra o sistema vigente, que era o sistema aristocrático feudal, para derrubar justamente esse sistema. Posteriormente, quando a burguesia já estava estabelecida no poder, ela mudou de discurso. E ela pôde fazer isso porque ela já estava estabelecida no Estado, ela tinha tomado o controle, ou seja, ela estava no poder. Então, as ideologias jurídicas são isso, elas vão justificar a dominação do poder. Bom, as principais modelos de ideologia jurídica. O autor do livro, ele diz que dá de simplificar os vários tipos de ideologia em apenas dois, que se concentram em direito natural, ou justnaturalismo, e o direito positivo, que é o positivismo. A maioria dos juristas ele defende um ou outro, mas não está extinguido outra forma de poder analisar os fatos jurídicos e os fenômenos jurídicos. No positivismo, a ordem é estabelecida e o direito é um sistema de normas. Existem padrões de conduta e existe ameaça de sanção. São os códigos e leis, o que está posto lá. Sob a sanção, caso você descumpra alguma das regras que estão escritas lá, você recebe uma pena. O positivismo ele pode ser legalista, que é a lei como algo superior a tudo e a todos. Historicista ou sociologista, que se baseia e indica os costumes de uma determinada sociedade, o negócio do povo, mas que é para o controle social, que o positivismo ele as classes usam o positivismo para dar legitimidade nas suas condutas e ajudar a dominar a sociedade. E pode ser também um positivismo, ele pode ser psicologista, que é a descoberta da ideologia jurídica intrinsecamente ligada a determinada classe ou grupo, que é como os ideais fizessem mudar e a pessoa comece a usar da ordem estabelecida porque é algo bom, mesmo não podendo ser. Já o justnaturalismo, ele é a ordem justa. Ele parte de princípios e bens humanos, ou a essência do humano, que podemos falar que é algo inato, que é inerente ao ser humano, já nasce com ele. No justnaturalismo, as leis não são escritas, não existem leis nem códigos, mas eles possuem forma de lei. O padrão superior é fixo, inalterável e superior a toda legislação. Ele não quer superar o positivismo, ele apenas quer contradizer o que o positivismo fala. O justnaturalismo ele possui característica imortal, invariante e constante, ou seja, ele não sofre nenhuma deformação e ele é para sempre, até que, mesmo podendo ser derrubado ou não, como a lei da física. O justnaturalismo ele pode ser cosmológico, que é o resultado da natureza, do cosmos ou universo. Pode ser teológico, a vontade de Deus, o que foi muito usado ali na Idade Média, pelo clero, para justificar o que eles faziam. Tudo era a vontade de Deus, e tudo que ocorria a você também era a vontade de Deus. E depois do teológico, o antropológico, que, como o próprio nome já diz, gira em torno do nome. Foi muito usado depois da Idade Média, no Iluminismo, onde, como o Enzo falou, a burguesia se usou dela para obter seu poder.
como na Revolução Francesa, e depois mudou para a ordem estabelecida, o positivismo, para que a classe dominante pudesse legitimar seu poder. O direito natural ele pode ser comum, que é o que justifica e legitima a ordem social estabelecida, e o direito natural de combate, que é a luta de classe e a liberação de grupos suprimidos. Tomás de Aquino ele diz que existe uma relação entre a lei positiva e a lei natural. Ele diz que as leis se ligam por uma conexão racional. Por exemplo, o direito natural, ele é feito como um bem. É um bem que você tem. E o direito positivo, ele corrobora e afirma esse bem. É como o meu bem é a vida e alguém comete um homicídio. Então, pelo o bem, o direito positivo ele vai corroborar o bem e vai afirmar esse bem. E vai aplicar uma sanção. Porque você cometeu algo contra o direito natural, que é o bem. E então você vai receber uma sanção por isso. E segundo o autor, somente a dialética entre o direito natural e o direito positivo poderia unificar o discurso e superar a oposição criada entre os dois. Sociologia e direito. Como dito anteriormente, as ideologias refletem certas características do direito, tendem a girar em torno de duas visões unilaterais, que são os positivistas e os justnaturalistas. Os positivistas conservam a tendência a enxergar todo o direito na ordem social, estabelecida pela classe e grupos dominantes, diretamente com suas normas costumeiras. Os justnaturalistas insistem na necessidade de um critério de avaliação dessas mesmas normas, para medir a justiça, isto é, a legitimidade da origem e o conteúdo. Aplica-se ao direito uma abordagem sociológica. Será possível, então, esquematizar os pontos de integração do fenômeno jurídico na vida social. Então, cabe uma ressalta aqui sobre duas maneiras de ver a relação entre a sociologia e o direito, que é a sociologia jurídica e a sociologia do direito. Elas constituem abordagens diferentes, mesmo estando interligadas. Falamos de sociologia do direito quando se estuda a base social de um direito específico. Por exemplo, é a sociedade do direito, a análise da maneira por que nosso direito estatal reflete a sociedade brasileira. A sociedade encara o direito não como um conjunto de normas, mas conjunto das ações dos seres humanos. Falamos de sociologia jurídica, por outro lado, que seria o exame do direito em geral como um elemento do processo sociológico, em qualquer estrutura dada. Por exemplo, o estudo do direito como um instrumento, ora de controle, ora de mudança sociais, da pluralidade de ordens normativas, como as normas jurídicas diversas no direito estatal e no direito dos espoliados, que é a classe oprimida. Tendo em vista que na nossa sociedade existe uma grande diversidade social, tanto étnica quanto de crenças religiosas ou até de opção sexual, e que sempre a classe dominante quer se manter no topo, aí surge a dialética do direito, que vem com o objetivo de fazer com que isso não ocorra. Ela vem com aquele velho ditado de direito iguais para todos, e ela não julga simplesmente o que acontece no terreno nacional, por exemplo. Ela vai analisar também fatos internacionais e não ficar também com base em apenas fatores históricos. Como a gente sabe, o direito é totalmente mutável, ele vai se basear em acontecimentos recentes e tentar também prevenir futuros acontecimentos.